Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. O nosso coordenador lançou-me o desafio, a mim e à Ana Alves da Silva, de falarmos de forma muito rápida e, portanto, em apenas 7 minutos vou tentar cumprir rigorosamente este tempo e tentar fazer uma pequena reflexão que liga a experiência recente daquilo que foi o teletrabalho, também à luz quer desta experiência, quer daquilo que tem sido o nosso trabalho no Colabor. Não vai ser fácil, mas para tentar ser o mais eficaz possível, aquilo que eu vou tentar fazer é, em vez de grandes conclusões, tentar lançar 5 pistas de reflexão que possam alimentar de alguma forma este debate. E uma primeira reflexão tem a ver com a própria definição de teletrabalho. Eu vou definir aqui o teletrabalho como trabalho subordinado realizado a partir de casa do trabalhador. Ora, a verdade é que o trabalho subordinado, e friso aqui a palavra subordinado, realizado a partir de casa não é nenhuma realidade nova na nossa sociedade. Há muito que existe, é característico dos processos de industrialização, numa determinada fase, e logo há muito que tem uma regulação própria, derivada da importância histórica que teve, inclusive em alguns setores industriais, como o calçado ou a têxtil, e de todos os problemas que esta forma de trabalho levantou. Conhecemos-lo por outro nome, talvez menos glamouroso, mas de trabalho no domicílio. Por isso, a primeira reflexão que deixo é precisamente esta: olhar para a experiência histórica do trabalho a partir de casa e das formas de regulação que se foram construindo nas suas várias dimensões, de proteção social, fiscalização de condições de trabalho, direitos laborais, organização do trabalho, etc., e no que é que ela nos pode ensinar sobre a regulação do teletrabalho. A minha segunda reflexão, muito rapidamente, tem a ver com a forma como os últimos 3 meses são vistos. Vistos muitas vezes quase como uma experiência social ou um balão de ensaio de um futuro inevitável. Aqui o meu ceticismo científico obriga-me a ser outra vez cauteloso e a ver o que há realmente de novo e o que há de excepcional e irrepetível. Muito do que nós vimos é, com efeito, irrepetível ou, no mínimo, excepcional. É começar pela própria pandemia, claro, mas também pelo caráter súbito, impreparado e maciço com que se fez a transição para o teletrabalho. Mas, sobretudo, por outros aspectos que importa discutir nesta nossa reflexão. E 2 deles tiveram um impacto muito concreto e que são, eles, por natureza excepcional. O enquadramento legal da imposição do teletrabalho, uma vez que o estado de emergência obrigou que os trabalhadores passassem a estar em teletrabalho sempre que possível e, por inerência, suspendeu a obrigatoriedade de acordo entre o trabalhador e o empregador para que tal pudesse acontecer. Portanto, um quadro legal excepcional. E, em simultâneo, também alterações significativas do ponto de vista da nossa organização, como é o caso do encerramento generalizado de escolas e creches. Isto colocou uma enorme pressão sobre os trabalhadores em teletrabalho, que tinham filhos menores a cargo, uma situação em que as mulheres, mais uma vez, foram particularmente penalizadas. Ou seja, estamos a falar de contextos excepcionais. E esse é o segundo componente, ou seja, a maneira como olhamos para a experiência do teletrabalho tem que ter em conta este enviesamento da excepcionalidade. É verdade que se há muito de excepcional nesta experiência, há também vários aspectos que seria errado ignorar. Os nossos 2 volumes que publicámos sobre trabalho e desigualdades no grande confinamento mostram-nos que esta foi uma experiência polarizadora. E encontramos tanto indícios de valorização como sinais de rejeição desta experiência de teletrabalho entre aqueles que a viveram. E aqui entram a minha terceira e quarta reflexões. A minha terceira reflexão é que, pela simples dimensão do fenómeno, esta transição súbita tornou o teletrabalho concebível para um grande número de trabalhadores e empregadores para os quais, anteriormente, ele não constituía uma hipótese, ou pelo menos uma hipótese que não fosse algo residual. E a verdade é que, em vários casos, nos dados que nós recolhemos, encontramos trabalhadores que referem as vantagens muito significativas do teletrabalho, incluindo os ganhos de tempo com o fim das deslocações de casa-trabalho ou a maior facilidade de concentração nas suas tarefas. E isto não surpreende e vai de alguma forma ao encontro da literatura, que conclui que o trabalho a partir de casa pode ser vantajoso para o trabalhador e também para a empresa se for moderado e se o trabalhador tiver autonomia no seu recurso e na sua organização. Claro,
que a minha quarta reflexão vai lançar um pouco, vai temperar esta terceira. E os nossos trabalhos permitiram entrever diversos riscos e vulnerabilidades inerentes ao trabalho a partir de casa. Desde logo, riscos para a saúde dos trabalhadores, riscos para a saúde mental, por exemplo, devido ao isolamento prolongado e à perda de um contexto de sociabilidade cotidiana tão central como são os locais de trabalho. Mas riscos também para a saúde física, devido à impreparação dos espaços domésticos para a atividade laboral, em vários aspectos, como a ergonomia, a iluminação, etc. Também existem riscos consideráveis na diluição da fronteira entre os espaços do trabalho e os espaços das restantes esferas da vida do trabalhador. Encontramos nos nossos dados vários exemplos de desrespeito pelos horários de trabalho e de pressões dos empregadores para uma situação de disponibilidade permanente dos trabalhadores, com prejuízo evidente para as esferas da família, da participação cívica ou do lazer e da cultura. Estou a aproximar-me do fim. Existem também riscos de desequilíbrios acrescidos de poder entre trabalhadores e desempregadores. 2 exemplos apenas. Um é o da transferência de custos operacionais sem a devida compensação. É o caso de custos com a iluminação, aquecimento, comunicações ou utilização de equipamentos próprios para atividades laborais. Mas é também o caso das dificuldades de trabalho das instâncias representativas dos trabalhadores e das entidades públicas responsáveis pela aplicação dos direitos dos trabalhadores num quadro em que estes se encontram nas suas casas. Portanto, quarta ideia, a ideia de um risco de agravamento de desequilíbrios. E para concluir, em 2 minutos, uma quinta e última reflexão, e aqui permitam-me um pouco de autopromoção à mistura. Não, é expectável que este período pós-Covid assista a uma pressão para o crescimento do teletrabalho, e pressão que poderá vir tanto da parte dos empregadores como dos próprios trabalhadores à luz destas experiências. Ora, esse crescimento, por tudo o que se disse acima, e não só, requer um acompanhamento próximo a vários níveis. Requer investigação científica sobre os modos de organização do trabalho e os seus efeitos sobre empregadores e trabalhadores. Requer investigação sobre a forma e sobre o papel das tecnologias nestes modos de organização. Requer investimentos sobre formas de adaptação das estruturas de diálogo social a um contexto diferente e novo. E requer investigação sobre a forma como a legislação é construída e sobre como podem ser garantidas na sua implementação coisas tão diferentes como aquilo que está, de resto, consagrado no Código do Trabalho, da igualdade de direitos entre o trabalhador em teletrabalho e os restantes trabalhadores. Requer, em suma, uma abordagem crítica e multidisciplinar para a qual, perdoem-me a imodéstia, sinto que uma instituição como a nossa, o Colabor, está particularmente preparada. E está particularmente preparada também porque a sua missão é essa, é através daquilo que investiga, através daquilo que trabalha, através daquilo do seu diálogo com os seus associados, contribuir para essa capacitação e reflexão sobre todos estes temas, junto de empresas, junto dos representantes empresariais, junto dos representantes dos trabalhadores e junto da administração pública e das instituições responsáveis, portanto, pela regulação do trabalho. Finalmente, como creio que estou mesmo no fim, deixem-me aproveitar apenas para, à semelhança um pouco dos anúncios que costumam passar no final, quando temos anúncios de publicidade, só para dizer que o Colabor vai iniciar neste mês um estudo sobre teletrabalho e distanciamento social em situação de pandemia, financiado pela FCT, no âmbito do curso Projetos de Implementação Rápida para Soluções Inovadoras, Covid-19. Portanto, este projeto vai decorrer durante 6 meses, podemos fazer uma nova sessão daqui a 6 meses e teremos certamente um grande enriquecimento destas reflexões. Muito obrigado.